Vem aquele negócio que eu deixo com volume aqui. Eu já até guardei o meu, Não, porque mas eu eu me tiro e não sei. atrapalho. Qual que é a minha, seu Garcia? Aquela é aquela pequenininha? A pequenininha. Isso ali é a câmera. É, Esses qual trocinhos que aí. é a... Eu não quero saber. A minha câmera são vocês dois. Vocês duas. Nossa, tudo isso de câmera. É, você pensa Não, que é já tá na fácil? hora deles construir um prédio. 0, 3, 2, 1. Oi, boa noite. Meu nome é Larissa e nós estamos aqui mais um episódio, o 8º episódio do ContaCast. O ContaCast é o podcast do escritório Contalde aqui em Primavera do Leste. E antes de falar do nosso assunto hoje, eu quero convidar você que está assistindo, em especial aos clientes Contalde, falar que nós vamos ter um grande evento no dia 30 de setembro, falando a respeito de reforma tributária. É um assunto relevante, é um assunto de interesse de empresário, de produtor rural, de pessoa física, que vai ter muitas mudanças na parte tributária, na formação de preço de você empresário. Então, vale a pena participar, tá? De início, exclusivamente para clientes Contalde, vai ser o dia todo, nós vamos mandar o convite, você vai ficar sabendo de maiores detalhes, tá? Agora, sem mais delongas, nós vamos começar com o nosso tema de hoje. O tema de hoje está muito sugestivo, eu creio que nós vamos falar muito tempo aqui, que é o quê? Em tempos de crise, que é o que o Brasil está passando. O que a gente faz para poder ter crédito, para poder ter dinheiro? O que eu tenho que planejar? O que eu tenho que pensar? Então, inteligência financeira em tempos de crise. Será que realmente no tempo de crise é a hora que aparecem as melhores oportunidades? Será que no momento de crise, a crise só chega para aquele que não tem planejamento? Então, é isso que nós vamos discutir hoje com especialistas, tá? Então, tá aqui comigo hoje a Marley e o Pedro. Você vai E a Viviane. E a Viviane, eu ia falar. Eu quero apresentar a minha sócia aqui, a Viviane. Que vai falar um pouquinho. Quase ninguém conhece. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o podcast. Eu acho que o que nós mais vamos aprender aqui é como fazer para sobreviver a esse tempo de crise, né? Hoje, 2 convidados muito especiais. Gente, eu até escrevi isso, porque o currículo deles é tão grande que eu fiquei até com vergonha do meu currículo depois que eu li isso aqui. Meu Deus. A Marley, Que responsabilidade. olha só, a Marley é administradora de empresas, especialista na área financeira, mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, sócia da WFlow desde 2021. Nos últimos 2 anos dedicada aqui à Primavera do Leste. É diretora e coordenadora do grupo Agroligadas. É cheio de predicados. Sim. O Pedro, ele escreve... Não, tem um negócio no currículo aqui dele que ele vai explicar muito bem. Vixe. Ele é administrador de empresas com especialização no Brasil e nos Estados Unidos. Atenção, não é pouca coisa. Mais de 35 anos de experiência no setor corporativo, destes 27 em uma multinacional americana, que ele vai contar depois para nós, que eu fiquei curiosa para saber Sim, que multinacional é essa. Sócio da WFlow também, desde 2018, e participa ativamente aqui em Primavera do Leste da expansão da WFlow, embora more em São Paulo, né? Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast e podem começar, se quiserem fazer mais alguma apresentação, fiquem à vontade. Começamos com as damas? Opa, Vamos claro. lá, com certeza, vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Marley Daniele, como a Viviane falou, eu estou em Primavera com a WFlow Agro, mas eu cresci aqui em Primavera, então conheço Primavera e a região há muito tempo, desde 1985. E saí para estudar, me profissionalizar e tudo mais, e agora estamos aqui de volta com essa grande missão que é a WFlow Agro. Ah, legal.
A Marley também, além de tem um ponto importante da atividade da Marley como voluntária, que eu acho que vale muito a pena comentar, além da Agroligadas e de outras atividades que ela exerce na comunidade, tem um que é muito nobre, que é a participação no Centro de Apoio do Combate ao Câncer, né? Que também ela também é uma da diretora, ela é bem ativa lá e muito interessante esse trabalho que ela faz. Bom, primeiro, começando, agradecer vocês duas, Vivi e Larissa, pelo convite. Foi um prazer enorme poder contar os causos para vocês aqui hoje, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Tanto pessoal quanto profissional, e de como a gente acabou desembarcando em Primavera, né? Então, eu e a Marley somos sócios da WFlow. A WFlow é uma empresa, um grupo que tem várias empresas dentro da holding, né? E está completando 25 anos de vida agora, nesse ano de 2025. A nossa atuação ao longo da maior parte dessa jornada foi na parte de assessoria de investimento, previdência privada e seguros, né? Onde a gente tem uma especialidade muito grande. Então, a gente tem hoje representantes espalhados no Brasil inteiro, escritórios físicos localizados em 4 ou 5 estados, incluindo Mato Grosso, Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. Estamos já há bastante tempo trabalhando, focando no agronegócio, porque a gente, com toda a experiência que a gente tem, do ponto de vista de planejamento financeiro, educação financeira, que é onde tudo começa, para o investidor, pessoa física normal, a gente tem também investidores, pessoa jurídica, claro, mas a maior parte dos nossos 5 mil e poucos clientes, elas são pessoas, investidores, né? Diria assim, pessoas físicas, né? Então, a gente quis trazer para o agro toda aquela expertise que a gente, e experiência e conhecimento que a gente tem de planejar a vida financeira do indivíduo para o agronegócio. Então, foi dessa forma que a gente criou, dentro da holding WFlow, a WFlow Agro, que é uma empresa 100% dedicada para suportar o agronegócio. Então, a Marley é a culpada de tudo isso. Tem que ter um culpado sempre, né? Sim. A Marley, quando veio para a WFlow, ela trouxe uma proposta muito interessante, né? Porque como ela foi criada no agro, ela participou, né, da fundação e construção de Primavera do Leste. Depois ela saiu um tempo, mas ela trabalhou... Ela viveu toda essa fase, né, pujante da cidade, de crescimento e tudo mais. Ela trouxe para a gente uma proposta muito interessante para o agro. E nós lá de São Paulo, Faria Lima, etc., não tínhamos muito ou nenhum conhecimento desse mundo maravilhoso, enorme. Surpreende, né? Surpreendente, né? Gigante, né? Que é Será o agro. que alguém né? se apaixonou pelo agro? Então, ela trouxe essa proposta para a gente, então, nós fomos convidados em 2023, né, para participar da Farm Show. Então, foi quando a gente pôs o pé aqui pela primeira vez, foi em março de 23. A gente, junto comigo e com a Marley, que até aquele momento estava em São Paulo ainda, a gente trouxe toda a diretoria executiva da WFlow para conhecer. E não deu outra, né? O vírus contaminou todo mundo. Esse evento foi em março. Logo em seguida que a gente retornou, a gente desenvolveu um plano estratégico para o agro. E em junho, mais ou menos, a gente abriu o nosso escritório, né, aqui na cidade. E a Marley veio para participar da Farm Show e acabou ficando aqui mais uns 2, 3 meses, né? E foi para São Paulo buscar mudança. Aí a gente não deixou ela voltar. Porque aí foi muito rápido todo esse processo. Então a gente começou aqui
E a gente, no primeiro ano, a gente aprendeu muito, né? Aprendeu muito com os produtores, como é, quais são as dores, quais são as necessidades, as demandas, né? E aí a gente aprendeu que o nosso DNA, que era investimento em ativos financeiros, não era o produto que o produtor rural precisava, né? Ou melhor, não é o produto que ele compra. Né? Na maioria... Ele até precisa, né? Mas ele não, é exato, mas uma consequência, a maioria né? dos produtores que a gente conhece, eles aplicam o seu rendimento, né? Em mais terra, em equipamentos, em instalações, em melhoria do processo e tudo mais. E sobra pouco para investir em ativos financeiros, em previdência privada. Então, a gente detectou uma primeira dor nesse processo todo, que foi aquilo que a gente sente muita falta, que é a educação financeira, né? Então, a gente tem uma deficiência muito grande de saber sobre um assunto, uma disciplina tão importante que é a educação Cultural, financeira. Né? Cultural. E é cultural mesmo, né? Então, aí eu vou contar uma historinha. Eu vou contar bastante historinha. Marley, me interrompe, que senão só eu falar aqui. Mas, pode falar. Não, mas é como você falou lá dos Estados Unidos e tal, né? Eu tive um privilégio muito grande de trabalhar nos Estados Unidos por um período. E a primeira vez que eu fui, foi a família toda. Tá? Minha família, a Silvana, minha esposa, eu tenho minha filha Maraína, meu filho Guilherme. Na época, ele tinha 9 anos e ela 13, 14. Foi quando a gente mudou, né, para lá. E no começo, eles tinham muita dificuldade com se adaptar. É uma mudança muito grande. Eles até falavam um pouco de inglês, mas o inglês que a gente aprende na escola aqui no Brasil, porque a hora que você chega lá, você percebe que o teu inglês precisa ser muito melhorado, né? Então, nos primeiros meses, eu e minha esposa dedicávamos muito tempo à noite para ajudá-los com os deveres, né? Então, lá não existe prova bimestral, não existe... É todo dia, o aluno é avaliado todo dia. E aí a gente ajudava, aí chegou uma sexta-feira, o Guilherme, meu filho, 9 anos, falou: pai, o que nós vamos fazer amanhã? Temos algum programa para amanhã? Eu falei assim, a gente sempre arruma alguma coisa. Mas aí ele falou assim, não, é porque a gente tem um homework bem longo para fazer. Eu falei, homework? Legal. Né? Falei, o que é? Ele falou, nós temos que fazer um budget. Falei, legal. Eu, como trabalhava em empresa, quer dizer, budget para mim é um negócio muito, na época, né, sempre foi, né, muito, o orçamento, vamos fazer o orçamento de um projeto. De projetos, qualquer tipo de orçamento. Eu falei, mas o que é budget? Perguntei para ele. Ele falou assim, a gente tem que estimar quanto nós vamos ganhar no ano que vem, quanto nós vamos gastar, aonde nós vamos gastar e quanto nós vamos investir. Educação financeira, né? Com 9 anos. Com 9 anos. Lá isso começa antes. Eu simplesmente caí da cadeira. Porque eles têm, assim, já nessa idade, existe lá no currículo, na grade de ensino lá do middle school, high school, mas antes ainda, né? No elementar, ele estava ainda no começo. Já existe essa preocupação de explicar o que é educação financeira. Então, eu achei muito legal. Aí a gente fez o exercício, falei, meu Deus, como eu fiquei boca aberta. Eu sempre conto essa história. Mas é muito legal essa história, Pedro, porque agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Sim. Vamos trazer para a realidade dos produtores rurais, vamos trazer para a realidade dos empresários. Quem trabalha com orçamento no Brasil? Pois é. Quem pensa o que vai ser ano que vem, no que eu vou gastar, o que eu vou fazer com o dinheiro que vai sobrar, onde que eu vou investir? Exatamente. Nós estamos só correndo atrás do prejuízo, e ninguém para pensar nisso, né? Exatamente.
É que quando a gente está na crise, a gente tenta sobreviver. Quando a gente está na bonança, a gente não tem planejamento Não nenhum, tem a gente só planejamento gasta. pra aplicar. Né? E aí, quando você está em tempos de crise, talvez surjam até as melhores oportunidades de você começar a pensar de forma inteligente, né? Inteligência financeira, e planejar para que, quando você chegar no momento de bonança de novo, você esteja preparado para colher os frutos daquilo que está vindo. E não gastar e desperdiçar de tal forma que, quando o tempo de crise chegar de novo, porque ele vai chegar, né? A economia, ela é cíclica, ela trabalha em ondas, né? A gente vai tá bem, mas vai estar ruim também. Quando essa crise chegar de novo, você está com E agora nós estamos bem aonde? feito. O que vocês acham? Aonde que nós estamos agora? No bem ou no não ruim? existe Vai uma- melhorar ou vai piorar? Não existe uma resposta, porque nem todos são iguais, nem todos estão no mesmo estágio. Mas eu queria voltar, antes de falar disso, queria voltar na parte da educação financeira. Como eu disse, no primeiro ano nosso aqui, a gente aprendeu várias coisas. Uma delas é que o produtor não investe em ativo financeiro. E a outra, que foi a grande, assim, para nós foi muito impressionante, é a falta de conhecimento da gestão financeira da sua propriedade. fazenda. Uhum. Né? E aí eu venho na tua pergunta. A falta de conhecimento é muito grande. Eu não vou generalizar e colocar todo mundo no mesmo nível. Não é esse o meu objetivo e nem isso que eu quero dizer. Mas a maioria não tem na ponta do lápis Os seus custos. seu custo, quanto vai render, quanto vai custar, Margem como de que lucro. é margem, receita e tudo mais. Então, Qual é o ponto de equilíbrio, né? ponto de equilíbrio, exatamente. Então, o que falta é essa educação financeira. E é onde a gente começa. A nossa atuação começa provendo a educação financeira. Porque enquanto você não explica o porquê você precisa fazer alguma coisa e simplesmente diz faça, não vai rolar. Você tem que entender o porquê que você está fazendo. E aí esse é o ponto, né? Esse é o ponto que a gente trabalha bastante. Então, na nossa metodologia de trabalho, assim como a gente aplica para investimento, a gente clonou e estamos aplicando para o produtor, para o Na verdade, agronegócio. vocês fizeram uma adaptação Uma agora adaptação, para o agronegócio. Exato. Isso. Então, quer dizer, a WFlow não é mais só investimentos. Não, Agora não. nós Não. tem Agora- outros serviços. Inclusive, eu fiquei sabendo esses dias que vocês têm também esse serviço aí de ajudar até o produtor rural sair de uma crise, tentar melhorar, tentar ver o que ele consegue fazer. Vocês abraçam isso e ajudam, né? Sim, porque a nossa intenção é, como o Pedro falou, nós sentimos várias dores quando a gente começou a entender mais o agro, estudar mais o agro, se envolver mais com o agro. E uma das dores é exatamente essa. Às vezes tem muito dinheiro, mas do mesmo jeito que tem muito dinheiro, ele some. E por que ele some? Por que o produtor está sempre tendo que refinanciar, pegando crédito e tudo mais? Porque ele não fez esse planejamento antes. Mas ele talvez não fez esse planejamento por falta de conhecimento. E não só por falta de conhecimento. Às vezes ele tem o conhecimento, mas ele está dedicado a fazer a produção acontecer. A operação. É a operação do negócio. E aí é óbvio que quando você não tem tempo para tudo, a gente não consegue se desdobrar para tudo. E aí cada um tem que atuar naquilo que vai melhor. O produtor rural sabe plantar, né? E na parte de gestão ele precisa de auxílio. Mas aí a gente já pega um link com o que o Pedro falou, porque eu acho que é muito cultural. Por quê? Por que o produtor hoje ele tem muita facilidade no operacional? Ele foi treinado desde pequeno Exatamente. pelo pai, pelo avô, Cresceu entendeu? naquilo Ele ali, né? cresceu dentro da fazenda. Então, fazer o operacional para ele é bom, é legal, ele sabe e ele gosta. Ele está na zona de conforto Entendeu? dele. Então ele né? tem facilidade para isso. Sim. Fora quando a gente volta lá, vamos voltar na parte cultural, da parte financeira da fazenda, vamos dizer assim, ou da empresa, ou empresário. É a mesma regra para todas. Sim, Sim. empresa, todas, pessoa física, produtor, pessoa é a física, mesma regra. empresa, Exatamente. ou produtor rural. Empresa qualquer. Uhum. Ele não teve essa parte cultural, ele não teve esse ensino.
né? Eu acho Exatamente. que aí a gente peca bastante aqui no Brasil nessa parte de entender que é importantíssimo você ter essa consciência ter a inteligência financeira. Onde é que eu vou aplicar? O que eu vou fazer agora? Exato. Né? Não querendo puxar sardinha, mas o Pedro conhece a Mariana. Em Primavera do Leste vai as crianças, primário. Na minha época chamava primário, hoje eu não sei mais como é que chama. O primário vai ter educação financeira. Um projeto, né? Não. A vereadora Mariana. ela E a Mariana mesmo que tem ela tá, uma né? iniciativa que é outra participação voluntária da Marley também, já por 2 anos, que é o projeto verdade. Ikigai. Que é o projeto Ikigai. Então a Marley tem Que também feito tem esse educação trabalho. financeira, Que né? também dentro Não, a tem Marley educação dá financeira. É o módulo. as É, o aulas, módulo da módulo de Marley. educação financeira. Eu tive o prazer de estar aqui no último que teve, na primeira aula eu estava aqui, fui com a Marley lá, eu achei fantástico, né? Os jovens lá, mas aí já é mais adolescentes, né? Mas importantíssimo. A Mariana está de parabéns com essa iniciativa E você falou, é cultural, é o ensino, é ensinar Tem que começar desde de pequeno. Eu acho que aí, lá na frente, nós vamos colher muitos frutos. com certeza, com Nossa, certeza. fantástico. Daqui quando eles estiverem adultos, talvez não estejam passando pelo que as pessoas estão passando agora, né? E essa parte da reestruturação que você falou, só isso. para encerrar, que você me perguntou, então a gente parte do princípio que tem que entender o produtor rural ou a empresa, entender aquele negócio. Então, primeiro a gente começa entendendo como funciona aquele negócio, entendendo o momento daquela empresa, daquele produtor, daquela família, porque por trás de um produtor tem uma família, por trás de uma empresa tem uma família. Entendendo tudo isso, a gente consegue levantar quais são as principais dores e necessidades do produtor, ou da empresa, enfim. E aí, com base nisso, a gente traz soluções. E uma delas é ajudar a reestruturação da dívida, né? Melhorar os créditos, buscar melhores taxas, renegociar se for necessário. Então, é um dos trabalhos que a gente faz e que, claro, devem estar no planejamento financeiro, porque às vezes o custo maior do produtor rural é o endividamento dele. É aquilo que está levando. Financeiro. É o custo Que financeiro. está Acabando com a E margem. nós dele. aqui como contadoras, a gente vê isso muito seriamente. Porque Vocês não vão deixar a gente mentir sozinho. quando chega a época de imposto de renda, nossa, a gente começa a somar os juros do fulano e do ciclano e fala, meu Deus do céu. E é mais uma muito conta que dinheiro. eles não fazem. E é muito- Tanto que muitas vezes eu digo para o produtor levar no escritório, você tem noção quanto você pagou de juros esse ano? Não, aí você Não. diz 2 milhões. E diz, será que eu paguei 2 milhões de juros esse ano? Pagou. Tá aqui. Nem ele não acredita. Mas é o que o Exatamente. Pedro falou, né? A pessoa não tem consciência dos seus números. Não tem. Não tem. E aí o que ela faz? Ela vai fazendo uma safra com o dinheiro que pegou no banco, aí pega de novo, Aí ele bola vai em tudo e outro não sabe banco mais. pegar dinheiro para pagar aquele banco que está vencendo, daí ele vai na outra cooperativa pegar para pagar aquele que ele pegou antes, vira uma bola de neve, que aí leva os produtores a chamam de RJ, papagaio, leva a né? vender. Vou ali fazer um papagaio. Vulgarmente conhecido como papagaio. Isso é Mas é antigo, isso aí né? mesmo. É antigo. Enquanto ainda está dando dinheiro, quando tudo contribui para que tenha produção, produtividade, que o preço esteja adequado ou bom, que o mercado, o preço das commodities globalmente esteja bom e tal, ele vai tendo receita para ir cobrindo os papagaios passados, certo? Mas ele não sabe que aquilo é a bola de neve que a Marley falou. Aí vem um veranico, vem uma quebra que nem a gente teve de 23 para 24, que aí foi um ano terrível, né? Foi um ano terrível. Todo mundo teve quebra. E aí, o que aconteceu? Não teve a receita para pagar os papagaios. Então a gente tem uma amiga que ela, uma palestrante lá de Uberlândia, ela sempre fala o seguinte: é quando a água baixa que você vê quem está sem calça, quem está sem calção. Porque enquanto a água está ali bonitinho, dá para ele trocar o carro do ano, dá para ele pagar o papagaio, renovar um papagaio por uma taxa mais alta, ele vai tocando, ele vai empurrando com a barriga. Mas quando não tem receita, não tem jeito. Aí, então, a coisa... E aí foi
a quebra da safra 23, 24, que quebrou, botou o produtor naquela situação, a resposta é não. Ele não sabia que ele já tinha um problema vindo, se arrastando lá de trás. Porque ele não tem... E, de novo, eu não quero colocar todo mundo no mesmo nível, por favor. Mas a maioria não tem noção, né? Não tem controle de quanto ele paga de juros, quanto está custando aquilo para ele. E aí é interessante, porque quando a gente vai falar com o produtor, quando a gente, né, falando de investimento e tal, a primeira coisa que o produtor sempre fala é o seguinte: eu sou muito conservador. Eu sou conservador. Para investir, né? Não Meu pra Deus, ganhar dinheiro. existe alguém mais agressivo do que o produtor rural, né? Que planta sem saber se vai colher, sem saber se vai ter preço, Se vai chover. se vai chover. Esse cara é conservador? Absolutamente não, né? Ele é um agressivo mesmo, né? Mas, de novo, enquanto o clima está ajudando, o preço está ajudando, vai legal. Mas agora nós estamos numa época que o custo do crédito está cada vez mais alto. As taxas estão... Taxa Selic Taxa só Selic sobe, está né? 15, né? E não deve subir mais, segundo as últimas indicações, mas deve ficar por esse patamar por um bom período ainda. A taxa está alta. Tomar crédito está cada vez mais difícil, porque o emprestador, os bancos, as cooperativas, eles estão muito mais cautelosos em emprestar dinheiro para o agro. Por quê? Está tendo um nível de inadimplência muito alto. Haja vista a quantidade de RJs que a gente vê quase toda semana na notícia, né? Sendo noticiada. Então, os emprestadores, né, quem tem dinheiro para emprestar, eles estão muito mais criteriosos e muito mais exigentes. Aí o produtor, que não tem aonde se apegar, ele acaba aceitando o que tem. Então não dá para continuar fazendo com esse cenário que a gente está vivendo agora, não dá para continuar fazendo da forma que sempre foi feito. Porque a geopolítica, a economia, o mercado está em transição. A reforma tributária, que Nem vai fala, prejudicar reforma também. tributária. Nem fala. Isso os impactos que a reforma tributária já está trazendo e vai trazer, principalmente, inclusive para o produtor rural, é um negócio assustador, né? Então a gente, eu estava comentando antes da gente começar aqui que no fim de semana eu fiz uma pesquisa sobre esse tema e aí o Instagram vê que você tem interesse e começa a te bombardear. Meu, o que eu ouvi de informação, e são de empresas, de advogados, de pessoal que parece ser sério. A gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve e vê, principalmente na internet. A gente tem que colocar bastante filtros. Mas o que eu percebi ali é que é uma mudança muito grande e quem não estiver preparado vai levar um golpe muito grande. E aí o papel de vocês e contadoras é muito importante. É aquele negócio, o produtor rural tem um problema muito sério, que eu sempre digo assim, vai aumentar tributo com a reforma tributária? Vai aumentar para quase todo mundo. Mas vai aumentar para minha empresa, para a Contalde, vai aumentar. O que eu vou fazer? Vou aumentar o valor do meu serviço e vou dizer, fulano, agora era 1.000, agora é 1.200, porque eu tenho mais imposto para pagar. E o produtor faz o quê? Que não é ele que põe preço no produto dele. Exato. Não interessa se tem imposto, se não tem imposto, é o mercado que vai pôr o preço, né, para ele. E aí é que entra essa parte da inteligência financeira, porque se ele conseguisse planejar com antecedência tudo isso, ele pode passar por um momento difícil, mas muito mais tranquilo do que sem o planejamento. E o planejamento é exatamente isso, ele entender em que momento ele está, como está a situação financeira dele, o que pode ser feito para melhorar aquilo ali e planejar os próximos anos. Porque realmente ele não sabe por quanto ele vai vender o que ele produziu, ele não sabe nem se quanto ele vai produzir direito, ele tem uma previsão de tudo. Mas se ele
tem um planejamento, ele já consegue proteger o preço que ele vai vender, melhorar o Podia custo falar um dos pouco sobre insumos. isso, esse negócio de proteger o preço do que ele vai vender. Como que faz isso? E isso também precisa planejar antes, ele precisa entender, e Pedro me ajude, ele precisa entender os custos que ele tem de produção, a produtividade que ele vai ter, e aí associado a alguém que entenda do mercado, porque não é uma coisa de achismo, não é, acho que hoje vai dar para eu proteger o preço para eu vender minha safra daqui 6 meses. Não, tem todo um estudo de mercado, uma pesquisa de mercado, avaliação, hoje tem a IA aí para ajudar a gente com avaliar o mercado, os melhores momentos, tanto para você comprar insumos, quanto para você vender a sua produção. Ou ainda, não vender a sua produção, mas travar aquele preço para que lá na frente você consiga vender a sua produção, mesmo que abaixo do valor você travou no valor que você queria e você tem retorno. Então, tudo isso é planejado e é feito com especialistas, né? Tecnicamente falando, eu não sei se a gente consegue explicar de uma forma mais técnica. Tem assim, 3 formulinhas interessantes e básicas, né? Que é a conta que o produtor precisa fechar, né? Então, vamos lá. Qual é a receita que eu espero ter na minha cultura desse ano, na safra desse ano? Como que eu calculo a receita bruta que eu vou ter? É a produtividade esperada versus o preço de mercado. da saca, certo? Que é volátil, certo? Então, produtividade vezes preço é igual receita bruta, tá? Agora, eu descobri quanto que eu tenho de possibilidade de gerar de valor. Agora, quanto que eu vou ter de lucro? Aí você tem que pegar a receita bruta e deduzir os custos, certo? Então, receita bruta menos custos é igual resultado. E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, é prejuízo, né? Se for positivo, é lucro. Agora, quanto de lucro eu estou tendo? Aí você precisa fazer o cálculo da margem, né? Então, tem uma outra formulinha que vai te dar o cálculo da margem. Que aí você pega a receita bruta, é menos o custo, divide pela receita bruta, te dá a margem. Aí, você faz essa conta no planejamento financeiro da safra, para quem faz, e fala assim, pô, desse jeito aqui, eu vou ter, sei lá, 15% de margem. Vamos chutar um número aqui, tá? Tá, mas quem me garante que eu vou ter esse resultado? Porque vamos ver, primeiro, nessas continhas que eu fiz, nós temos três variáveis básicas, que é a produtividade, custo, produtividade, preço e custo. Obrigado. Nessa ordem. Produtividade, preço e custo. Dessas 3 variáveis, qual que você controla? Nenhuma. O custo. É. O custo você controla. Tá no seu... Controla, mas pode controlar e ter uma produtividade ruim porque teve que controlar o custo, né? Exato. Não, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é um negócio simples. Se fosse tão simples, estava fácil. Agora, sobraram 2 outras variáveis, que é a produtividade e o preço. Esse você não controla. Esse depende de mercado, do clima e etc, etc. Você não controla. Então, para aquilo que você tem controle, o que você faz? Você controla, que é o preço. Desculpa, que é o custo. Aquilo que você não tem controle, o que você faz? Você protege. Parabéns, a Marley assistiu a aula. Você protege, né? Então aí você perguntou, como eu faço? Bom, se 15% que deu essas continhas na hora que eu estou fazendo, agora que nós estamos começando a fazer o planejamento, que talvez já está meio tarde já agora para a safra soja 2025, 2026, né? Agora que nós estamos fazendo esse planejamento, 15% tá bom para mim? Opa, legal, estou empatando com a Selic, né? Tá bom, 15% tá bom. Como que eu faço para garantir 15%? Eu tenho que controlar meus custos para que ele seja aquilo que eu estimei e tenho que proteger a minha produtividade e proteger o preço. Aí, então, entra
os mecanismos, os veículos financeiros que estão para fora da porteira. Aquela hora a gente estava falando do produtor que tem, né, vai lá e faz o que gosta, planta, colhe, faz o manejo e tudo mais. Isso acontece da porteira para dentro. E isso aí ele é super experiente, ele sabe como fazer. E tem apoio técnico muito bom, né? Tá aí os agrônomos, as empresas todas que ajudam ele nessa parte. Agora, aquilo que está da porteira para fora, que é tão importante quanto, porque não basta só produzir. Se você produzir e não der resultado, você está trabalhando e pagando para trabalhar. Então, como que eu vou controlar a produtividade? Existem alguns mecanismos, alguns veículos. Por exemplo, o seguro rural, né? E tem um seguro que muito pouca gente conhece, ele é uma inovação dentro desse segmento, que é o seguro paramétrico. Né? Lá no evento em abril, a gente falou um pouquinho, né? Em abril, vocês lembram, a gente fez o segundo WFO Investor Agro Day, né? Que foi também não foi um dia inteiro, mas foi algumas boas horas lá de educação financeira, né? Que a gente provê nesses eventos que a gente faz uma vez por ano. Então eu falei um pouquinho sobre o seguro paramétrico, que vai ajudar você a proteger a produtividade. E o que significa o paramétrico? Você consegue parametrizar os milímetros de chuva. Olha que interessante. Tem vários tipos de seguro rural. Mas da forma tradicional, dos seguros tradicionais, ele é muito complexo, né? Para você contratar, tem que ter toda uma avaliação, tem que ter laudo, tem que ter isso. E a média, normalmente a média de produtividade, eles pegam uma média estadual, coisa do tipo, tá? Não é nada muito específico para tua propriedade. Para tua propriedade, tá? Então, o seguro paramétrico, por sua vez, ele é muito mais simples, menos burocrático, ou não tem burocracia, e não precisa de avaliação, não precisa de laudo, não precisa de visita técnica, nem nada disso. Então, como ele funciona? Normalmente, eu preciso, vou chutar um número aqui qualquer, tá? Eu preciso de 400 milímetros de chuva entre a data tal, em dezembro, até a data tal, em janeiro. Naquele período, eu preciso que chova 400 milímetros de chuva. Porque isso aqui é o que vai me trazer minha produtividade ideal. Se chover muito mais que isso, também não é bom. Sim. E se chover até 390, eu tenho, tenho um pouco de quebra, mas ainda estou dentro do meu ponto de equilíbrio, tá? Ainda está legal. Agora, se baixar de 390, aí a minha quebra vai ser muito grande. Então você consegue falar assim, ó, eu quero proteger de 389 para baixo. Então, cada milímetro de chuva a menos de 390 que cair, eu tenho um seguro que vai ser pago para mim. Então, eu perco na produtividade, mas eu ganho no financeiro. Entendeu? E quem faz todo esse controle? Os satélites. Então, existem satélites homologados que conhecem e têm todo o histórico de pluviométrico daquela fazenda, daquele talhão. Ele chega nesse nível. É um negócio impressionante. É muito inovador. E ele faz todo esse mapeamento e fala, olha, para essa tua fazenda a gente consegue fazer esse tipo de operação e tem umas fórmulas lá de cálculo do custo. Você vai pagar tanto por isso, tá? Se choveu, você pagou. Produziu, né? Produziu, vai ganhar na produtividade. É que nem o seguro de carro. Se não choveu, você vai ter o financeiro que vai te recompensar pela perda na produtividade. E quem vai atestar isso? O próprio satélite. Então a seguradora às vezes já comunica ao produtor, olha, estou te mandando uma indenização aí porque não choveu naquele período do tempo. Você nem precisa entrar com processo? Não, né? Não. nada. Tá muito fácil para ser verdade.
Não, mas é verdade. Aqui tem uma produtora perguntando, esse seguro cobre 100% da possível produção? Não chega a 100%, porque até pode, mas só que vai ficar muito caro e inviabiliza, entendeu? Então precisa fazer cálculos e tal para ver quanto que nós vamos proteger, tá? Mas isso tudo Mas merece. vocês já viram um caso prático disso? Já, A pessoa já saiu vimos. ganhando mesmo? de Não, fato? não sai ganhando, ela sai não perdendo, entendeu? Quando você contrata o seguro para o seu carro na tabela FIP, roubaram o teu carro, você não vai ter lucro com o seguro, você vai ter a reposição daquilo que você investiu. O seguro é a mesma coisa, não é para você ganhar dinheiro. Se você quiser ganhar dinheiro, aí nós vamos falar agora da proteção do preço, tá? Que é outra variável da fórmula, tá? Então não quero me alongar muito sobre a proteção da produtividade, porque existem alguns veículos, alguns instrumentos que ajudam e que não podem ser encarados como custo. Ele tem que ser encarado como proteção, tá? Ele vai ter um custo, mas é uma proteção que você está tendo para garantir o teu resultado, a tua margem. Já do ponto de vista de preço, então aí você vai usar instrumentos derivativos financeiros, né? Então, por exemplo, eu não vou lembrar os números atuais, mas vamos supor que a saca de milho, hoje, quem acabou de colher a safrinha aí, está por volta de quanto agora? Não. A saca de milho está 45, 48, 43, 48. Tá, mas vamos trabalhar lá 45. atrás, há uns meses atrás, estava bem mais, certo? E naquele preço lá, ele te dava uma margem positiva. E naquele momento, você tem que usar também avaliação de mercado, de especialistas de mercado, para entender qual é o movimento previsto para o preço, do comportamento do preço. E isso usa algoritmos, inteligência artificial, que olha todo o passado e vai chegar à conclusão de que, olha, nós estamos entrando no momento de queda de preço. Ele vai avaliar um monte de coisa. Tem guerra na Ucrânia com a Rússia, tem o tarifácio, estou citando alguns exemplos que impactam, né? Tem o conflito, a guerra comercial Estados Unidos-China e assim por diante. Toda hora tem alguma coisa, né? Então, com antecedência, ele já pode prever qual é o comportamento previsto para o preço. E aí você fala, opa, se a tendência de queda, e hoje eu estou com o preço no mercado tá satisfatório, atendendo a margem que eu preciso, para né? atender a margem que eu planejei, eu posso travar esse preço usando um tipo de um seguro, né, chamado hedge, né, Marley? Aí talvez falar um pouquinho do... Eu não queria entrar muito no techniquez, tá? Mas você pode travar, por exemplo, se cair o preço, eu tenho uma proteção. Eu vou perder no físico, mas eu ganho no financeiro. É porque você pode vender o seu físico e travar o seu financeiro. É isso que eu ia falar. Você precisa ter o grão para isso? Não precisa ter o grão. Você trabalha com vamos chamar de dois ativos. Um é o grão e o outro é o dinheiro financeiro. Financeiro não tem grão. Então, o grão, você pode escolher, por exemplo, eu preciso vender o grão agora porque as contas estão aí e eu tenho que pagar as contas, elas estão batendo na minha porta. Só que o preço está ruim. Mas a inteligência de mercado me apontou que que daqui 3 meses o preço vai estar melhor. Então, o que eu faço? Eu vendo a saca abaixo do preço, num preço ruim de mercado, e ao mesmo tempo eu faço essa proteção do preço para lá na frente eu tirar essa diferença do que eu perdi aqui na venda do físico. Só que eu tiro a diferença financeira, eu não entrego o físico. O físico eu já vendi, ele é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Só que eu tenho um instrumento financeiro, é como se fosse um seguro, de novo, que eu estou protegendo o meu carro, a minha vida, a minha casa. Tá, mas nesse nesse caso, momento o preço. que eu faço, hoje eu não tenho mais nenhum grão de miga, não tenho mais nada. Mas eu estou vendo que daqui 3 meses a saca de milho vai aumentar. Aí eu quero fazer esse hedge Pode financeiro. fazer.
Eu vou desembolsar algum dinheiro nesse momento? Você vai desembolsar o dinheiro para fazer a proteção. É o seguro. Você vai pagar um Vai seguro, pagar um prêmio. um prêmio para aquele seguro, para ter aquele prêmio lá na frente. Então eu vou ter que desembolsar um dinheiro Sim, agora. Aí lá na frente, Você tem o retorno daquilo no encerramento da proteção, no encerramento no prazo e que se o você preço colocou. não subiu? Se chegar no preço que eu planejei. Planejou. Exatamente. E tem como trabalhar também com algumas travas, né? Nossos especialistas, eles fazem bastante trava assim, o seu preço é esse, mas tem trava de queda, tem trava de ganho, então a gente tenta proteger ao máximo. Pode ser que realmente lá na frente você chegue e não pagou o ano inteiro o seguro do seu carro, chegou lá, o carro está perfeito, você só tem que renovar o seguro. Pode acontecer também. Mas não existe uma fórmula simples e nem é a mesma dose do remédio que serve para todo mundo. Sim. Então tem que ser analisado cada caso, caso a caso, tá? Então não existe uma receitinha de bolo para isso. Mas não é o fim do mundo. Então, para isso, você tem que contar com especialistas, com quem entende isso daí, entende, sabe analisar a tendência de mercado, que tem dados confiáveis, né? Tem muitos dados que um monte de gente que fala um monte de abobrinha na internet, no YouTube, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, você tem que se apoiar com pessoas de confiança que tenham conhecimento comprovado daquilo que ele está falando, né? É importantíssimo isso. Mas o ponto que eu quis chegar é o seguinte, o que eu pretendia chegar, das duas variáveis que eu não tenho controle, eu faço proteção. Existem várias formas de proteger, e cada forma tem um pró e um contra. E é nesse momento que o produtor rural entra e diz que ele é conservador, né? E ele não quer, não quero mexer com isso, eu sou conservador. Desculpa, Vi. E como isso aparentemente é complexo, então, isso já cria uma resistência, uma barreira, né? Não, isso daí é muito para mim, não vou mexer com isso, mas se apoie em quem tem experiência, em quem pode. Às vezes começa pouquinho, né? Vai faz uma experiência. Vai testando, vai né? aprendendo, porque, né? Paulinho, nosso sócio lá de São Paulo, que sempre fala isso. Você só aprende a nadar quando você cai na piscina. Não adianta você ficar assistindo vídeo e assistindo aula de natação. Enquanto você não entrar na piscina e dar umas braçadas, você não aprende a nadar. Então é isso que a gente fala para os produtores. Ele precisa quebrar essa resistência. E não é de um dia para o outro, né? Do dia para a noite, não é numa única safra. É em doses homeopáticas, para ele começar a entender quais são os movimentos, o que acontece, e aí ele vai aprendendo e ganhando confiança. E é isso que a gente orienta e a gente ajuda os produtores, né? Eu acho que esse é um trabalho assim, muito, muito legal que a gente faz, é gratificante, porque às vezes ele toma uma decisão. Vou contar um outro caso aqui, né? Tem um caso de que precisava vender a safrinha para o preço que estava pagando, que era ruim, porque tinha uma dívida para vencer, né? E precisava desse dinheiro. Mas a decisão foi, não, eu não quero vender porque está muito baixo o preço. Eu vou procurar um crédito para pagar essa dívida, vou renovar o papagaio, né? Aí a gente foi fazer um estudo mais profundo, né? Renovar a dívida, ele ia ter uma taxa de juros altíssima, que é custo, né? Não vender o físico significa eu tenho que estocar o grão e pagar pela estocagem. Custo, de novo. E eu vou ter que esperar um tempo para que o preço suba para eu vender. Mas o custo financeiro do novo papagaio, o custo da estocagem, o custo da quebra técnica que pode ocorrer, né? Isso tudo somado, fala, vai ter que subir muito para compensar você vender, você segurar o físico. E ele não faz essa conta, né? Não faz, não é porque não quer, nem sabe. Nem sabe. Então, na hora que você bota clareza, né, que é parte da educação financeira, aí a gente dá
mais subsídios para que o produtor tome a melhor decisão. A gente nunca toma decisão em nome do produtor. A gente orienta, a gente explica, a gente mostra e damos a nossa opinião, mas a decisão final é soberana do produtor. Tá? E você falou uma coisa muito legal, Pedro, que é consciência, né? Clareza. A clareza vai trazer consciência, né? Eu acho que a gente, quanto escritório, como vocês, empresa de investimento, tá para dar opções para o cliente, né? A gente fala muito isso lá no escritório. A gente dá as opções para o cliente naquilo que a gente tem a expertise. É o cliente que vai escolher o melhor caminho que é para ele. E a clareza, a consciência vai trazer isso. Vai trazer para o produtor rural, para o empresário, para a pessoa física, o que é que ele tem que fazer. Né? Ele vai ter a visão do todo. E é muito bom quando a gente tem a empresa, vocês, a gente, com um olhar muito clínico e especial em cima, tipo assim, não é a mesma coisa para todos, não. É para a empresa A, é para o produtor B, é focado especialmente no seu jeito de gerir, nas despesas que você tem, no seu custo, é muito focado ali. Então, isso é um olhar muito detalhista, Sim. Exclusivo Falou a palavra para correta, exclusivo. o cliente. E isso vai trazer personalizado, vai trazendo o quê? A confiança. Porque eu acho que muitas vezes o produtor e o empresário talvez olha do tipo assim, só querem ganhar dinheiro. Não. Eu acho que muito do que a gente faz é um servir. Servir com aquilo que a gente sabe fazer. Então, eu vejo que a cada dia mais as pessoas vão entender melhor isso e vão aproveitar melhor os nossos serviços. Não só por causa de que o mercado vai se obrigar, porque eu também acho que nós começamos a falar dessa bolha e tal. A sobrevivência, né? Eu acho que muitos vão desaparecer, porque não vão ter condições de planejar, de se organizar. Eu acho que muitas empresas, muitos produtores, infelizmente, vão desaparecer do mercado porque vão ser engolidos pelos maiores, pelos organizados e pelos planejados. Mas a gente também tem esse lado de ter que dar a solução para aqueles que querem, né? Tem que querer também. Tem que querer. Tem que querer. Exato. Tem que querer fazer diferente. Exatamente. Né? Mas eu acho que é um paradigma, né, que tem que se quebrar. E eu acho que as novas gerações que estão vindo já estão bem mais abertas a tudo isso, né? Sim. Porque o produtor rural é um ser diferente. Ele é um ser diferente, né? E como a Larissa disse no início, ele foi criado para plantar, ele gosta da terra e tá lá. E agora com essa geração que vem mudando, essa internet, essa inteligência artificial, tudo isso, eu acho que vai melhorar. Eu acho que o produtor está carente de informação. Ele está vendo que ele precisa ter essa informação. Então vai melhorar muito. Eu quero só dar uma guidinha aqui no nosso chatzinho, vamos lá? Sem pergunta Um monte difícil. de gente mandando palminhas, parabéns, pessoal, palminhas, parabéns. Aqui um cliente nosso falou, Larissa falou tudo, não sei o que foi, Larissa. Que Nossa, ela acabou de fechar aqui o Não, mas foi ela chave que de ouro. Marisa, que é o cliente? o Fábio Favarin, nosso cliente de muitos anos. Marise Kenzie, parabéns Viviane, muito especialmente a Marley por abordar um assunto tão importante. Obrigada, Marise, minha professora, adoro você. Aqui, ó, Instituto da Visão, deve ser o Alexandre. Estou achando maravilhoso esse podcast. Não conheço muito do mercado, mas estou aprendendo muito. E agora mais uma perguntinha. Eu achei difícil. Bora, pronto. Mas vamos... Estava seguindo ainda sobre esse seguro cobre 100% da possível produção, que a pessoa perguntou antes, agora ela perguntou. Mas se fizermos seguro e derivativos, etc., porém, se a commodity não atingiu um patamar, só aumentará o custo ou diminui a margem? Se fizer um seguro ou aplicar em algum derivativo, alguma coisa, e a commodity não atingiu um patamar, só aumenta o custo ou diminui a margem? Acho que ela vai ter que ir lá no WFlow para ver isso aí, né? Veja, é um equilíbrio, tá? Não é nenhuma coisa nem outra. De um lado, você pode ter uma diminuição de margem porque você teve
num primeiro instante, você teve um custo do prêmio do seguro, que depois não foi necessário, mas você protegeu. Quer dizer, você criou uma rede de proteção que, se você tivesse caído do 10º andar, você não ia se esborrachar no chão, né? Então, você pagou e não precisou. Ótimo. É assim que a gente gosta com o nosso seguro do carro. Sim. Né? Pagar e não É que precisar nem dele. plano de saúde também. Também, Né? A gente né? paga para não usar. É. Eu tô pensando agora no meu plano funeral também. Esse também eu não queria usar tão Sinto muito lhe informar. Mas esse. Então, eu acho que essa resposta aí, eu não queria me atrever aqui, porque a pergunta é bem interessante e um pouquinho capciosa. Mas você tem que minimizar, fazendo o seguro, você minimizar o seu prejuízo, O risco, que né? pode, o risco. Perfeito. Na verdade, você está minimizando o Tá risco. minimizando o Pode risco. até diminuir a sua margem, a grosso modo falando, precisa avaliar. Pode até diminuir, porque você está pagando o prêmio do seguro, né? E sempre que a gente sai dinheiro do bolso, afeta, né, o fluxo de caixa, mas você está protegendo o risco. Você não está correndo o risco de ficar sem a produção, de ficar sem o carro, de ficar sem... Né? Então, Como é que chama? Você falou o nome dela? Não falei. Não, então não precisa, não é para falar. Mas olha, adoramos sua pergunta. Eu estou sentindo que a gente não respondeu satisfatoriamente, porque, veja, a gente costuma fazer uma analogia assim: nós somos médicos que cuidamos da saúde financeira, tá? E nós somos clínicos gerais. Então a gente não é o especialista. Então, a gente tem no nosso grupo especialistas para todas as, ou para quase todas as especialidades, né? Então, para esse ponto específico, a gente gostaria de ter oportunidade de conversar com você, com o nosso especialista, tá? Então, se você quiser Para ela fazer um exame de precisão. Não, exato. Aí sim, com o nosso especialista, a gente pode marcar uma videoconferência. Essa semana eu estou aqui em Primavera a semana toda, a Marley está aqui sempre. Se você conseguir essa semana e quiser bater um papo sobre isso, a gente vai ter imenso prazer de conversar com você, colocar o nosso especialista na conversa, para que a gente te dê uma resposta assertiva. É muito importante entender isso, por quê? Porque é um mecanismo muito necessário e que, sem a falta adequada do entendimento e do conhecimento, a gente não o usa como deveria usar. Né? Então, é bem complexo. Então, fica o convite aqui. Bota aí depois no privado da Viviane ou da Larissa o teu telefone, ela coloca você em contato com a gente e a gente bate um papo com o especialista aqui. Eu como clínico geral, não me sinto confortável em fazer um implante de marca-passo. A pessoa já respondeu aqui. Show, pessoal. Amanhã estará lá no escritório de vocês. Sabe onde é? Ela sabe onde é. Sabe onde é? Sabe. Pode bater lá. Vai ser um prazer tomar um café contigo. isso aí. Gente, estamos quase terminando o tempo. Marley, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre aquele negócio que tu me mandou essa semana, que vocês vão fazer um lançamento, alguma coisa amanhã. Ah, sim, sim. Amanhã a gente vai apresentar lá no escritório exatamente essa inteligência que nos auxilia na interpretação dos dados para a proteção do preço. Então, é uma ferramenta, mas não só uma ferramenta, os especialistas que cuidam dessa ferramenta, que nos ajudam no dia a dia para identificar as oportunidades de venda, as oportunidades de compra de insumos, as oportunidades de travar preço, que é a proteção, que é o famoso hedge, né? Que todo mundo conhece como hedge, mas ninguém sabe direito o que é. É complexo mesmo, mas com especialistas ele fica mais fácil. Então, amanhã, às 5 horas, a gente vai fazer uma apresentação de todo esse sistema lá no escritório, na Rua Londrina, 1312, no Jardim Riva. E a inteligência artificial surpreendendo cada vez mais, né? Sim, é impressionante. Então, Impressionante. ela está convidada, a gente pode... Eu acho que ela já estava sabendo, porque ela disse que amanhã estarei lá. Então, esse é um evento onde nós vamos ter uma aula, tá?
uma explicação, uma demonstração. Lembra a hora que eu falei de entender o comportamento do mercado, do preço, o que a gente consegue prever, baseado no conhecimento passado, prever qual vai ser o comportamento do preço no futuro e tudo mais? É basicamente sobre isso que nós vamos falar amanhã. Então, se você puder, se você quiser tomar um café com a gente durante o dia, vai ser um prazer. E também, se você quiser participar dessa aula amanhã às 17, né, Marley? Às 17 vai ser um prazer também, tá? E aí a audiência aí também de vocês, o nosso escritório, para amanhã a gente está com vagas limitadas, então solicitaria que entrasse em contato com através da Viviane e da Larissa, passar o nosso contato para eles. Como nós vamos fazer lá no escritório, então a gente tem um número limitado. O nosso escritório não tem uma sala tão grande como a Contaldi ainda. Mas será um prazer. Vai ser muito interessante. Obrigado por ter lembrado, porque eu tinha até me esquecido desse evento amanhã, que a gente vai prover essa educação financeira para entender como que a gente pode agir e se proteger e ganhar dinheiro da porteira para fora. E também aprender a como se recuperar, né? De um golpe grande. Sim. Exatamente. Porque vocês estão aí para isso também, né? Exatamente. Então, o trabalho que a gente faz, a gente desenvolve uma estratégia de longo prazo. Porque você não vai sair de uma dívida ou de uma situação crítica 1 ou 2 safras. A gente tem que pensar no longo prazo, talvez até 10 anos. Então a gente faz todas as projeções, né, considerando os históricos, o conhecimento de mercado e tudo mais, de como vai ser o teu negócio, a tua receita, o teu custo, a tua margem ao longo dos próximos anos, para ver se você tem um negócio que seja sustentável. Que às vezes você acaba descobrindo, nem sempre o médico só dá notícias boas para o paciente, certo? Eu acho interessante falar tudo isso, né? Porque é engraçado quando a gente fala em WFlow, o primeiro pensamento para as pessoas que vem, é empresa de investimentos. O que é a primeira coisa que as pessoas pensam? É para aplicar em ações. É para não sei o que lá. Mostrar que aqui em Primavera nós temos uma empresa séria agora que está trabalhando, ajudando do lado do produtor rural, não só na parte de investimentos. Vocês não querem trabalhar só com a sobra do dinheiro. Não. Vocês estão ajudando ele ajudar também. a sobrar porque dinheiro, não está né? sobrando, então se a gente não reinventar... Mas o mais interessante disso, Viviane, é exatamente isso, porque o nosso papel, como a Larissa falou, eu achei fantástico, o nosso papel ele não é só, por exemplo, pegar o dinheiro e falar, bota aqui, ali e pronto, e acabou e vamos cuidar. Antes disso tem um trabalho prévio, e não só para o investidor, mas para o produtor rural, porque é fácil você chegar e falar, faz o hedge assim, assim, assado, mas com base em quê? Você estudou o histórico do produtor, da propriedade? Você estudou, no caso da pessoa física, o histórico dessa pessoa, a atual situação dele, o que ele tem de planos a curto, médio e longo prazo? É isso que a gente faz. A gente faz um trabalho prévio de entender a situação atual de cada um, seja a empresa, produtor rural ou a pessoa física, e com base naquilo que a gente identificou é que a gente vai traçar ações futuras. Então, por exemplo, produtores rurais que a gente atua, a gente começa com esse diagnóstico, com esse planejamento, e aí a gente identifica quais são as principais necessidades. E a gente foca naquilo que é mais crítico para ele. Então, nem sempre um produtor vai fazer hedge logo de saída. Né? Nem sempre ele vai fazer uma proteção da safra logo de saída. Se ele está sangrando, primeiro a gente estanca o sangramento. Depois a gente começa a atuar em outras frentes. Para o investidor é a mesma coisa. Jamais se você vai ouvir alguém da WFlow falar assim, não, você tem aí, bota ali, papapá, e tá tudo certo. Não. Tá, quem você é, o que você quer, como você quer, para quando você quer, quais são seus sonhos, seus desejos, sua independência financeira. É com base nisso que a gente vai traçar um plano de ação pro cliente. Muito legal isso, né? Eu quero só que nós já estamos terminando, né? Já deu nosso horário. Falar o seguinte, que é muito importante ter esse tipo de empresa aqui também, mas em contrapartida tem um outro detalhe que eu gosto muito de deixar claro, a gente fala muito lá no escritório,
que é a multidão de conselhos, né? Eu acho que aqui nós estamos no tipo assim, nós temos o conhecimento, nós temos a expertise, nós temos os produtos, nós temos as estratégias, mas para o produtor, a pessoa física, o empresário não quiser essa multidão de conselhos, que isso vai muito da consciência, Sim. né? Vai muito da pessoa querer se ajudar, do tipo assim, não tem uma época na nossa vida que você já bate no topo? Tipo assim, você já... Sim, sim, sim. Tipo assim, o que eu sabia investir é o que eu tô ganhando, eu não dou conta mais sozinho, mas eu preciso crescer. A minha fazenda foi até aqui, mas eu preciso crescer. O que eu sabia de controlar custo, de fazer planilha e de vender bem, para mim deu até aqui, mas eu não consigo mais avançar. Eu acho que é aí que a gente entra, né? Como consultores especialistas na multidão de conselheiros, que é aquele que vai te aconselhar. Quem vai seguir é o produtor, é o empresário, é a pessoa física, mas eu acho que a nossa obrigação é essa, né? Ter esse conselho, essa orientação, essa parte consultiva para passar para o nosso cliente. Mas ele tem que querer primeiro, Sim, tá? E perfeito. muitas vezes ele tá ali amarrado numa coisinha muito pequena, que é o orgulho. O orgulho de pedir ajuda. Não, e às vezes ele não tem conhecimento que existe alguém que possa ajudá-lo. Entendeu? Ele Às acha vezes que ele dá às conta vezes ele sozinho. Não tem ele não enxergou que ele necessita disso. Então, às vezes, também é nosso papel mostrar para ele que ele necessita isso. Exato. Às vezes ele não consegue enxergar. E precisa ter confiança, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de muito relacionamento e confiança e respeito. Então, e o que a gente constrói ao longo do tempo, não é nada que a gente vira uma chavinha e está pronto. Então, saber quem ouvir, filtrar e quem confiar, as referências que vocês possam ter de conhecidos, ajuda muito, né? Não caia na conversa de qualquer aventureiro que bata a sua porta. Essa é uma mensagem que eu gosto de passar. Nós não somos aventureiros e também não somos o dono da verdade nem o salvador do mundo. Mas a gente sabe o que a gente está falando e o histórico, né? As histórias, os cases de sucesso nossos comprovam isso. Então é por isso que a gente está assim, bastante empolgados, bastante animados com todo esse novo horizonte que a WFlow tá percorrendo agora, né? E com a criação da WFlow Agro, com todo esse trabalho que a gente está fazendo com essa classe de pessoas que carregam o Brasil nas costas, né? O que é responsável pela maior parte do PIB. E que não tem o subsídio adequado. Enfim, é uma classe de heróis, né? Que precisa de ter suporte de quem ele confie, para que ele deixe um legado para sua família, que deixe um legado que não seja uma empresa falida, que seja uma empresa sustentável e que vai perdurar por muitas e muitas gerações. E é nisso que a gente espera contribuir. Muito bom, Pedro. Eu acho que... Bom, essas foram as palavras finais do Pedro, que eu já vou cortando ele, né? Obrigado. Marlene, eu falei que eu falo demais, desculpa. Você quer dar tuas últimas palavras aí também? Encerramento, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que foi o que eu falei há pouco, né? Exatamente essa nossa preocupação de trazer sempre o conhecimento, a educação financeira, que é um dos nossos principais pilares, e junto a isso agregar mais conhecimento, transparência e segurança para o produtor rural, para o empresário e para a pessoa física. Então, é possível sair da crise? É possível sair da crise, mas para isso você precisa se planejar e se preparar. Você não sai da crise de uma hora para outra, mas se você se preparar para ela, fazer um planejamento adequado, ter especialistas que te auxiliam a seguir esse caminho, você pode ainda se machucar nessa crise, mas na próxima você não se machuca mais. Então é possível sim. Bom, gente, vamos acho que vai render outro episódio. Podcast, né? Porque, na verdade, nós não falamos nada aqui de empresários
tipo, alguma coisa. Mas tudo A serve regra- também, A né? regra serve. A regra a Nós regra focamos muito no produtor rural, É. na parte agro. Não falamos nem de empresas, nem de pessoas físicas. Então, eu acho que vai render um Tá, próximo convite episódio. aceito. Bom, pessoal, para nós finalizarmos aqui, eu quero agradecer novamente a presença de vocês. Estão perguntando amanhã o horário do evento lá da WFlow é 17 horas, mas tem que entrar em contato com eles primeiro, É. porque são vagas limitadas, né? Isso, ou entre em contato com a Eu não- Viviane, eu com a não- Larissa. é. Deixa o teu telefone aí, por favor. Tem uns links aí na descrição, eu não sei se contempla, dá uma olhada aí. Coloca o telefone da Marley aí no chat. Isso, não pode quiser, sim, pode É? colocar meu telefone e aí pode entrar em contato comigo que eu reservo a vaga. Tá, vamos lá, vamos seguindo aqui. Agradecer a presença de vocês, eu acho que foi um ótimo papo. Tem muitas conversas ainda para a gente ter com o Pedro e com a Marley. Lembrar os nossos clientes novamente, coloque na sua agenda, 30 de setembro, um evento sobre reforma tributária. Vai ser um evento muito legal, nós estamos preparando com muito carinho. A pessoa diz, o dia todo de palestra. É o dia todo, porque é muito assunto, Sim. muito assunto. E quem não é cliente Contaud, tiver interesse em participar, entre em contato conosco, telefone lá da Contaud ou pelo Instagram. Diga, tem interesse em participar, que sobrando vagas a gente entra em contato. Porque a gente vai tentar deixar algumas vagas para pessoas que não sejam clientes do escritório. É isso, né, Larissa? Finalizamos Queremos por agradecer hoje. o Pedro, a Marley, que aceitou, Nós é que temos que agradecer. aceitou o nosso Larissa. convite. Muito Né? obrigada, Foi uma obrigada a conversa vocês. muito, muito boa. Legal. Né? Eu acho que trouxe clareza para muita gente aí qual é o caminho que vai seguir. E falar do nosso escritório também, né? Lógico. Falar do Contaud. Contaud, escritório de contabilidade aqui em Primavera do Leste, aonde não foca só em contabilidade. Nós trazemos solução para diversas áreas, né? Porque lá nós não atendemos só a pessoa jurídica, lá tem pessoa física, produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica. Então, é um escritório completo, né? Então, você que precisa de solução contábil, lá no Contaud você vai encontrar. Muito, muito obrigada e tenha todos uma boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.